Hoje nós vamos falar sobre o continente asiático, em especial China e Índia. Pois é, vamos falar sobre a política do filho único na China e também uma forma de controle de natalidade na Índia, que é a norma da pequena família. É isso mesmo. Bom, vamos prestar atenção e vamos entender essa exuberância no continente asiático, mas vamos entender em especial essas duas condições aí na China e na Índia. Pois é. Vamos lá então. O que acontece? Analisando aqui esse gráfico, você consegue perceber uma diferença muito grande com relação à taxa de fertilidade da China, se comparado com os outros dois países, a Índia e os Estados Unidos. Isso mesmo. Essa taxa de fertilidade é de maneira mais fácil é a taxa de fecundidade, o número de filhos por mulher. Isso daí. Quantos filhos cada mulher tem? E você percebe que na região da China, você tem nada mais, nada menos, nos anos 60, uma explosão, um boom demográfico de nascimento de crianças. Pois é, isso mesmo. A China, nós temos uma população gigantesca. A população da China é a maior população do planeta. Olha, precisa de controlar essa taxa de natalidade, não é verdade? Através da política do filho único. Isso aí, política do filho único. É o controle imposto na China para reduzir a população. E o governo chinês, ele aplicou essa política do filho único lá na década de 70 e os resultados foram aparecendo. Então, mais ou menos na década de 80 que teve um resultado significativo. Mas você percebe aí no gráfico, eu vou olhando para você, olhando aqui para a tela para a gente poder interagir melhor. Você percebe no gráfico que na década de 70 começa a cair, começa a haver um declínio dessa taxa de nascimento, número de filhos por mulher, tá? Entra em vigor propriamente dito a política do filho único lá em 79, na década de 70, mas 79. Então, na década de 80, que tem uma queda significativa. Você percebe que na década de 60 ocorre um crescimento muito grande, mais de 6 filhos por pessoa, por mulher. Isso mesmo, mais de 6 filhos por mulher. E a população da China é uma população gigantesca. Imagina, a população com mais de 1,3 bilhão de habitantes, e daí cada mulher, em média, tendo mais de 6 filhos lá na década de 60. As condições ficam precárias. As condições de saúde, de alimentação, falta comida, não tem como produzir alimento para tanta gente. Então, começa a ter necessidades. E você percebe que antes da aplicação da política do filho único, aí no gráfico, esse em amarelo aí que é a China, começa a ter uma queda significativa, maior do que a Índia. A Índia vai se mantendo, não é? Você percebe que ocorre uma queda considerável. Só que a política, o governo, o ditador, na verdade, ele literalmente fala, não, tem que ter um controle. E começa a ter esse controle na década de 70. E daí começa a ter essa estabilização, ocorre um ligeiro aumento ainda, porque da implantação de uma lei, de uma norma, até a execução demora um tempo. E você percebe que lá na década de 90 ocorre outra queda significativa e se mantém. Só que a partir de 2015 vem a autorização que pode ter aí 2 filhos. Mas essa política do filho único tem algumas exceções. Por exemplo, na área rural, a possibilidade de ter 2 filhos para cada casal. Por quê? Porque na área rural acredita-se que precisa de mais gente trabalhando para produzir mais, para atender a população urbana. E daí por isso 2 filhos. E principalmente se o primeiro filho for mulher. Um detalhe importante: se o casal já tem um filho e daí vem uma segunda gravidez que não foi planejada, na China pode e eles fazem o aborto, porque já tem um filho e a política é de um filho só, filho único, não é? Até 2015, de 1979 até 2015.
Então, daí, quando vem a segunda gestação, ocorre sim o aborto. Vai para o hospital e o governo faz o aborto, tá? Dentro dos sistemas dele lá. Ok. Ah, mas se não quiser fazer o aborto? Aí cada família vai ter suas consequências. O governo cobra taxas, impostos, encargos, e são caros por conta do segundo filho, tá? Por quê? Vai ter que ofertar saúde, educação e tudo mais. Então vai ter taxas elevadíssimas, elevadíssimas. Então cobra-se multa porque teve o segundo filho. É isso mesmo, cobra-se multa porque teve o segundo filho, tá? Mais ou menos por causa dessa política do filho único, por causa das condições. Outro detalhe, a política do filho único, a prioridade era filho homem. Aí como sabia? Ué, você faz exames, descobre que ainda durante a gestação, descobre que é uma menina, a maioria dos casais fazia o quê? Abortava. Exatamente. E daí tentava depois uma segunda gestação, era menino, aí nascia. Então passou a nascer mais homens do que mulheres. E se você tem mais homens do que mulheres, tem menos casamentos. E se tem menos casamentos, acaba nascendo menos pessoas também. Então a política do filho único e a preferência por nascimento de homens faz com que também ocorra a redução de nascimentos, porque vai ter menos casais se formando. E detalhe, começam os planejamentos familiares, a utilização de métodos contraceptivos para o controle desta natalidade, tá? Então, a queda é muito grande na taxa de natalidade, taxa de fecundidade, número de filhos por mulher. Se você verificar no gráfico, 1980 era um pouquinho maior que 2 filhos. De 1990 para frente, um filho só. Por quê? Menor que 2, né? Um filho só. E não voltou, não teve um aumento significativo, tá? Só agora, depois de 2015, que tem essa autorização. Só 2 filhos. Virou agora a política de 2 filhos, tá certo? Então houve uma redução considerável. Olha, lá na década de 60, mais de 6 filhos. E na década de 90, um único filho. Só que isso vai gerar consequências depois, com certeza. E uma delas, houve aí aproximadamente, deixou a China, a população chinesa deixou de crescer durante 25 anos, em cerca de 400 milhões de pessoas deixaram de nascer nesse período. 400 milhões de pessoas não nasceram durante 25 anos. É muita coisa, não é verdade? Ok? Então você começa a perceber aí essa política do filho único teve resultado e a necessidade para gerar mais qualidade de vida. Porque na década de 60 muitas pessoas passavam fome e depois na década de 90 para cima, para frente, começou a aumentar e melhorar bastante a qualidade de vida, tá? A alimentação não faltava mais, a questão da educação e da saúde já estava mais estabilizada e melhor a ofertar para a população. O outro país que nós vemos aqui no gráfico, no mesmo gráfico, você percebe que é a Índia. Olha a diferença para com os Estados Unidos. Estados Unidos, país altamente desenvolvido, hein? Perceba, países desenvolvidos, o número de filhos é menor. Dá uma olhada aí. Só que Estados Unidos, ele passa a ter mais filhos na década de 90 para frente, ele tem mais filhos, as pessoas mais filhos do que a China. Mas Estados Unidos é altamente desenvolvido. O outro país em destaque, Índia. Olha a curva da Índia. Ela é uma descida um pouco mais suave. Na década de 60 até lá, ó, 2010, ela vai descendo gradativamente. Teve uma política lá de planejamento familiar? Teve sim. Como que foi essa política de planejamento familiar? Diferente, tá? Ela teve até um nome um pouco mais carinhoso, vamos dizer assim, Norma da Pequena Família. Olha lá, contou com a seguinte situação: uma educação sobre os métodos contraceptivos para reduzir a taxa de fecundidade por mulher na Índia, aonde teve uma educação voltada ao direcionamento da mulher e do homem para o planejamento familiar. E sim, a família
tinha mais de 6 filhos por mulher, a taxa de fecundidade era mais de 6 filhos por mulher, e depois eles foram reduzindo, incentivando a terem menos do que 6 filhos, até 2 filhos, tá? Ensinando os métodos contraceptivos. E eles conseguiram baixar isso daí de maneira regular, uma maneira mais fácil, e baixou pela metade. Em questão de 3 anos, de 6 filhos, baixou para 3 filhos. Uma diferença muito grande. Mas o incentivo é para que as famílias tenham no máximo 2 filhos. Isso mesmo, 2 filhos. Porque daí aumenta a qualidade de vida, aumenta a capacidade de educação, de alimentação, a segurança familiar, o convívio familiar fica muito melhor, tá? Então, através de incentivos. Foi uma forma que eles encontraram de incentivar a população para conseguir ter melhores condições de vida. Tá joia? Grande beijo, abraço, até a próxima aula. Conto com você. Tchau, tchau.